Quem não sabe, eu entrevistei há bastante tempo, lá ainda na época da Universidade Libertária, em que ele é um cara um pouco menos, como posso pôr isso, politizado, woke. Né? E de lá pra cá a gente teve uma expansão muito significativa. Da base monetária. Da base monetária também. A gente fala assim, o cara que assiste 38, ele... De vez em quando tu tem que jogar umas palavras-chave pro cara só. Entendi. Tá ligado? Tipo, Pra não ficar sempre ouvido. teve uma expansão da base monetária, onde os líderes da ordem natural... Aí tu volta a falar do assunto que tu tava falando antes, ele nem percebe que tem uma diferença. É só pra... A expansão da base monetária. O que acontece, gente? Tragicômico. Eu acho que esse vídeo é um vídeo difícil de fazer, porque o tragicômico é uma vítima. Toda vez que alguém fala uma coisa que ele discorda, ele age como se não pudesse haver discordância intelectual. Da última vez, ele ficou realmente titinho. Que a gente falou dele. Ele falou lá no canal dele, ele falou para as outras pessoas aqui, ficou muito titinho. Eles são muito mais comigo, viu? E assim, é uma coisa muito assustadora que um homem velho, um emo, velho daqueles, haja como um homem titinho. Meu amigo, ouvir crítica faz parte. Mas o que não poderia fazer parte é a sua atitude em relação à crítica. Mas mais do que isso, né? Esse primeiro episódio, nós vamos fazer 4 episódios sobre Wagner Tomazoni. Acho que nem o Wagner Tomazoni acredita que é possível falar 4 horas sobre o que ele defende. O primeiro episódio sobre o Wagner que nós faremos será sobre E Se Fosse ao Contrário. Mas eu discordo muito disso aí, tá ligado? O quê? Eu acho que esse pessoal que assiste muito anime, vê muito filme, muita série, esse pessoal que tá sempre nessa dinâmica de movimento, eles têm muita substância, não deles, mas daquilo que eles falam, que tá conectado a uma certa... Muitas referências. Sim, uma certa... Porque isso eles esquecem muito, que todos os autores de obras não são o espelho deles, né? Então, por exemplo, a gente pode pegar o Kishimoto. O Kishimoto foi um homem que estudou vários grupos de vários âmbitos do conhecimento humano, cultural, psicológico. Principalmente religiões comparadas. Eles estudam muito bastante isso. Budismo, taoísmo. Eles estudam muito essas coisas e eles incorporam nas obras muitas perspectivas psicanalísticas. Fácil aqui, Evangelho. Sim. O cara do Evangelho botou os capítulos como, tipo, fase oral, fase anal, tá ligado? E ele tinha uma abordagem e um estudo muito sério sobre essas coisas, ele incorporava nos animes, incorporou no Evangelho, tá ligado? Então eu acho que esse pessoal que assiste muito anime, série, filme, eles de fato estão tendo um certo preenchimento sobre uma visão de mundo, tá ligado? Ele só não sabe de onde vem. Ele só não sabe de onde vem, até onde vai e que está presente nele, tá ligado? E essa perspectiva... e é por isso que é possível fazer 4 vídeos sobre Wagner Tomazoni. E não é possível fazer... É possível, vai. Mas se esforça muito mais pra fazer 4 sobre Guilherme Freire. Mas não se faz 4 vídeos sobre Ana Capsu. Não se faz. Porque ele não assiste tanto anime, né? Ele gosta mais de ficar em Kiev, passando na frente de casa de prostituição. Oi? Primeira coisa a entender... é o cerne da crítica, né? A gente sempre zoa ele... e se fosse ao contrário, né? O Wagner, ele acredita que é um argumento de fato. É um argumento no sentido clássico. Quando você apresenta... Entrou um monte de água do casaco. Eu tô todo molhadinho agora. E quando você apresenta pra uma dada discussão... E se fosse ao contrário? Ou seja, ele acha que inverter os agentes pode mudar a percepção efetiva em torno do que está sendo discutido. Então, por exemplo, se você está tratando os homens de determinada forma e você vira, e se fosse ao contrário, tivesse tratando a mulher dessa forma? Mas ele não repara que a premissa disso, começando por aí, é o feminismo. Eu vou tomar café. De que os homens e as mulheres devem ser tratados iguais. Né? Então, a ideia dele, a premissa fundamental dele de inverter as direções é dizer, não, feministas, sejam coerentes com o feminismo. Ajam exatamente como se fosse 1 em 1. Vocês não estão sendo feministas o suficiente. Deixe-me ensinar a vocês o feminismo. Vamos fazer com que os gêneros da sociedade possam ser pau a pau. E aí é lógico que ele pode dizer, não, mas com as feministas funciona.
Porque as feministas já acreditam nisso. Mas é muito estranho você levantar um argumento de hipocrisia em torno do que os marxistas, os feministas, os progressistas deveriam acreditar, porque baseado nisso eles deveriam fazer coisa pra caralho. Muitas vezes eles não fazem. Se você quiser que se você quiser que o Foucaultiano seja consistente, você pode se decepcionar muito rapidamente. Né? Então há uma espécie aí de... pra quem não sabe, gente, o Foucault, ele... Só pra esclarecer a piada, porque... o brasileiro tem dificuldade. Espécies de macaco. Como é? Ele tem até vogais. É inteligente. O Foucault é conhecido por ter um amigo dele que... O Foucault era conhecido por gostar muito de criança. Isso. De uma forma que adultos não deveriam gostar. Sim. E o amigo dele denunciou isso daí e esse é o maior escândalo da esquerda internacional até hoje. Eu acho que tu tá um pouco errado aí. O quê? Eu não acho que ele fala pra ela ser consistente. Tem aquele viés progressista MGTOW, Red Pill incorporado. Tipo, mas mulher pode, homem não pode fazer isso, né? As mulheres são muito mais defendidas na sociedade, e eu. Sim. Que é um fruto da origem da noção progressista, né? A comparação intersexo. E tenta dizer que os dois sexos têm que ser cobrados e estar na mesma incorporação do corpo mesma incorporação da lei que o outro faz parte. Sim. E, desculpa, que é a base do feminismo. E ele se autoproclama como um conservador, por exemplo, né? Sim. E um conservador, só você pegar, por exemplo, o Kirk. O Kirk, ele é a favor de leis para proteger mulheres. Sim. Para proteger crianças diferentes de homens. Afinal de contas, você é homem, levante-se. Sim. O mundo não é feito fácil para você, o mundo é feito fácil para mulheres e crianças. E tem uma certa visão conservadora que foi incorporada no Brasil, com uma certa perspectiva liberal, que é aquele emaranhado que o Baruch fala, né? O conservador liberal! A mulher de fio dental na piscina! Tá lá com a mulher com fio dental socada no rabo! Que é justamente essa percepção de que, tipo assim, pra eles, o conservadorismo é tipo, olha, eu sou contra aborto, mas, assim, se a criança for anencéfala, dá pra dar um kill nela, hein? Dá pra pegar um frag nela. Não falou isso? O Wagner é a favor de aborto nesses estágios. Ou seja, ele não é a favor da vida. Ele é, nesse caso, seletivo. Ele gosta de algumas vidas e outras não. Porque, tipo, sem cérebro e tal. Ou a criança com uma formação, risca a vida da mãe. E aí vai sempre aumentando, né? Sim. Mas ele tem essa certa percepção. E como que ele defende isso? Ele defende que em casos de estupro a mulher pode... porque, cara, no final do dia não dá pra ter esse papo de sou conservadorzinho e sou ateu, não, também. Entendi. Você não tem nenhum respaldo externo. Sim. Tá ligado? Nenhum respaldo interno. Que é isso. Nada que te pare, né? Nada que te pare. Nada que aponte uma contradição que não tem nenhuma relação material, mas puramente uma relação espiritual que é muito maior do que uma relação material. E não entende filosofia suficiente para poder fazer a ponte entre as relações. Ou você defende em um caso ou defende outro. Porque nesse caso tem o que a gente chama de ladeira escorregadia, né? No caso do aborto. Se você disser que pode matar em algumas circunstâncias, a feminista vai dizer, não, então calma aí, não é a vida que é plausível de ser defendida. E aí você vai chegar nela dizendo, cara, calma aí, você não é a vida que tá achando de ser defendida, o seu critério é arbitrário. Se o seu critério é arbitrário, eu prefiro o meu critério arbitrário. É por isso que eles não entendem que é por isso que eles são chamados de eugenistas. Sim. Né? Certas deficiências têm que ser cobradas no útero. Sim. E assim, com o avanço da técnica, nós vamos conseguir prever rapidamente um arcabouço gigantesco de número de doenças, que serão doenças que externamente nós achamos, pra gente, a gente considera muito ruim, e a gente vai, com certeza, essas pessoas vão migrar pra um eixo ainda maior de possibilidade de aborto. Então, daqui a pouco a gente vai conseguir descobrir com quantos anos a pessoa vai ter Alzheimer, com quantos anos ela vai ter câncer, a probabilidade de ter câncer, a probabilidade de doenças de depressão, de ansiedade, infarto, e tudo isso graças à capacidade da técnica de apreensão, de aproximação.
Então... E aí você sabe, você faz o exame, você sabe que seu filho vai ter câncer. Sim, então por isso que quando uma pessoa assim que é contra o aborto, mas é a favor do aborto, em uma situação que tem uma transação material, certas feministas e certas pessoas de esquerda vão dizer que é um fruto do pensamento eugenista de certos grupos conservadores que persistem até hoje, e é óbvio que tá falando do bigodudo, da segunda, do florescimento do pensamento do bigodudo e do Mussolini. Isso, né? Se você libera o aborto nesse rol amplo de situações, a feminista ela vai arrumar alguma justificativa. Então é uma coisa muito simples ali. É consequência lógica também, né? Que eles não conseguem apreender. Quando você fala que você pode matar a criança porque ela não tem cérebro, tem uma péssima notícia. O argumento do aborto é justamente esse dos 3 meses, tá ligado? O argumento de pode abortar até os 3 meses é justamente esse. A criança não tem cérebro formado. Não, e você não sabe se ela vai formar o cérebro. Você nunca sabe. Sim. Você nunca sabe. Gente, a certeza biológica ela não existe. É possível você ter um caso... Aconteceu recentemente nas nossas vidas. Uma pessoa que a gente conhece, uma pessoa muito próxima da gente, que perdeu a criança com 1 mês e pouco. Num dia tava se comemorando aqui, e no outro dia morreu. Então é um caso muito claro ali, você não sabe. E era uma pessoa saudável, são 2 pessoas saudáveis. O pai é uma pessoa que faz muito exercício. A mãe é uma maratonista, sabe? Não são pessoas ali que estão numa situação de saúde ruim. São pessoas que de alguma forma são exemplos de alimentação, exemplos de bons hábitos, não bebe, não fuma, entende? E ainda assim aconteceu isso. Sim. Então, o que você vai dizer? Não, calma aí, eu não sei se vai ter cérebro, não. Certo? Então, depois, essa má compreensão, e aí vai entrar nessa má compreensão que tem essa própria noção. Primeiro, do se fosse contrário, né? Que é tentando botar uma certa hipocrisia e, simultaneamente, uma determinada forma de comportamento social onde o homem e a mulher têm que ser cobrados mais ou menos na mesma medida. E essa questão do aborto. E tudo isso é uma incongruência, no geral, que é uma parte muito séria desse pessoal que assiste, tem canal de anime, tirando o Tibus e outras pessoas, que não querem de forma alguma estudar. Essas pessoas não querem de forma alguma constratar suas ideias com um eixo de ideias mais rígido para ver o que sobra delas. Isso é uma característica muito séria desse pessoal, principalmente do Wagner. Quando se chega e faz uma crítica, como a gente está fazendo aqui, a grande pergunta que se pergunta é: e o que eu faço? Eu também não trago um monte de gente, eu não convenço várias pessoas pra direita, como se a gente participasse desse bagulho de direita. Eu não sei, eu não tenho nenhuma carteirinha, tá ligado? Eu não sei o que é isso. Eu tenho uma. Tá escrito lá, Frankfurt. Mas a que tu tem é da direita travequeira, que é outra parada. Não. Pode ser. Frankfurtiano se de procurar direita. na internet aí no Google, Meurini. Não. Direita travequeira. Tem. Não existe. Tem. Não existe. Tem a carteira, cara. Foi feita a carteira com a tua assinatura, velho. Não existe. Então. Não existe. Nunca assinei esse documento. Exijo vê-lo. Já viu. A minha carteirinha que eu tenho é de Frankfurtiano de direita. E esse pessoal não entende que existe um certo movimento. E aí, por exemplo, é difícil fazer esse vídeo. As pessoas que estão assistindo, elas não entendem que pra gente é difícil, porque a gente não quer enganar vocês. A gente podia falar de forma muito difícil. Quem viu lá, quem tá na plataforma, quem quiser acessar a plataforma e ver os outros episódios, tá aqui, ó. De antemão, mais cedo, do Olavo, das 12 camadas, conseguiu perceber a diferença ali, tipo, quando a gente falou de uma maneira um tanto mais séria sobre o assunto, com termos mais fortes, a grande maioria das pessoas não entendeu o que tava acontecendo ali. E só que elas se encantam com aquilo que elas não entendem. Então, é muito difícil fazer o conteúdo pra vocês aí que estão assistindo aqui a gente, porque se a gente for discutir o cerne do problema mesmo, infelizmente vocês vão se encantar e vocês não vão, de fato, entender o que está sendo falado. E o que é mais importante pra mim e pro meu aqui é que vocês entendam o que está sendo dito. É por isso que muitas vezes o vídeo não fica com mais de 1 hora, ou poderia ficar até com 3 horas, pra explicar as miríades de cada um desses pontos. Exemplo disso. Essa questão do e se fosse ao contrário. Você não pode ter uma reflexão das coisas pensando se fosse ao contrário. A reflexão sobre os objetos ele não pode ser uma causa de inversão. A causa de inversão é uma perspectiva de materialismo histórico dialético. É uma perspectiva marxista de identificar as conjecturas materiais invertendo elas. Quando você inverte as coisas, 2 objetos que não são iguais, homens e mulheres por necessidade não são iguais, são iguais você só cria uma falsa contraposição. Exatamente. E aí quando você vai pensar invertido, você não inverte o mundo inteiro.
Então é óbvio que você vai tirar contradições do outro. Porque se você pede pro outro inverter, você inverte a proposição do outro, você, por não conseguir atribuir todos os elementos generalistas que participam dessa inversão no campo do mundo e da participação dele, você não vai estar falando de nada. E é óbvio que você vai achar uma contradição óbvia. Porque você inverteu. Homens e mulheres. E se fosse o contrário? Mas como assim? O que Se fosse o que seria o contrário? Se homens fossem mulheres e mulheres fossem homens? Sim. Meu Deus, chegamos rapidamente no transexualismo. Sim, então, mas... Mas esse é o cerne. E aí, pra esse pessoal que gosta de falar de isso é liberalismo, isso é modernismo, que isso de fato é essas coisas, tá ligado? Essa perspectiva liberal de, tipo, tirar os entes, né? Tirar os entes e tentar emular um certo ser nominalista que reside no Estado, essa compreensão, a la Hegel. A la Hayek. A la Hayek e Hegel, né? Também. Então, se perde muitas nuances aí. Não tem como você inverter o papel do homem e da mulher em uma situação. Porque quando você inverte, necessariamente você vai ter causas contraditórias. Sim. Então, por exemplo, e se fosse uma mulher xingando dessa forma? Olha, xingando dessa forma é uma atribuição que vale a um homem. É só você ver uma discussão entre um homem e uma mulher, dificilmente uma mulher vai conseguir ganhar. Capacidade de entonação da voz, capacidade de imposição e não preocupação com o eixo social que tá prevalecendo ali. Mas não só isso, se usar as mesmas palavras... Não sai a mesma assim coisa. Você não consegue. Não, mas é isso que eu tô dizendo. Não são as mesmas palavras. A própria entonação da voz. Sim. O homem consegue alcançar decibéis e se portar fisicamente de uma forma muito mais amedrontadora do que uma mulher conseguiria. Às vezes uma mulher com uma faca não é tão assustadora do que um homem com um punho cerrado. Sim. Você não tem a mesma sensação, tá ligado? Sim. Então quando você diz, e se fosse ao contrário... Eu acho que escolher. Eu preciso brigar com alguém. A Rayane, que tem 1,45m. 58. 1,58m. 56, vai. 1,56m. Com uma faca. Ou o Malboro, que tem 1,96m. Sem a faca. Eu brigo com a Rayane. Eu acho que é mais me escolher que tu podia correr, né? Não, assim, Eu não ia. mas eu tivesse que escolher, tá ligado? Eu definitivamente escolho lutar com a Rayane com a faca, tá ligado?